O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do exército têm 50 anos, eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo, o MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do executivo. Eles têm ódio à democracia. Desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, liberdade. Para quê? Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. A internet deu voz aos imbecis. Para fingir que intenções são realizações, este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo em situações de envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Moraes tem feito contra a cidadania brasileira, não pode passar impune, e não é só ele. Outros ministros do Supremo Tribunal Federal, por ação ou por omissão, precisarão pagar pelos seus crimes. E hoje estão todos abraçados junto com líderes de outros poderes, porque, de certa forma, sabem que uma hora que uma carta for puxada, o castelo todo vai cair. E precisam se defender. Esse governo é de bandidos, é um governo de criminosos, esse governo do PT. A começar pelo próprio presidente da República, Lula, que está na cadeia, cumprindo pena pelos crimes que cometeu. Então, infelizmente, é natural que as quadrilhas se unam aqui em Brasília, mas é hora do povo reagir e dos seus representantes. Passa da hora de representarem de fato a cidadania brasileira, que é de maioria honesta, honrada, e que já percebeu, pelo menos uma grande parte daqueles que votaram, por exemplo, em Lula na eleição passada, a gente já tem visto até pelas pesquisas, estão arrependidos porque perceberam que caíram num enorme erro. E agora nós precisamos fazer com que o povo vá à rua para colocar o Brasil de volta na rota da democracia e da liberdade. Esse país aqui é uma piada, pessoal. Eu trago esse vídeo aqui para vocês com uma enorme angústia, uma enorme tristeza dentro do meu coração, porque eu, Luan Amâncio, não sei até quando a população brasileira vai aguentar as coisas que estão acontecendo no nosso país. Eu não sei até quando vai ser possível a população suportar tudo o que está acontecendo contra as pessoas de bem. A gente sabe que existe uma perseguição contra os opositores do governo atual. Todos os dias nós vemos operações, é Polícia Federal para cá, é Poder Judiciário para lá, é fala de ministro do Lula para cá, é fala do Lula para lá. E tudo isso eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas eu quero começar esse vídeo aqui com essa matéria aqui, ó, que me chocou, tá? É uma fala de uma produtora rural. Bom, eu vou colocar e você tome as suas próprias conclusões. Mas eu peço do fundo do meu coração para que você curta esse vídeo, comente o que você acha de tudo isso e, se possível, se inscreva no canal e compartilhe. Porque o povo brasileiro uma hora vai explodir. E aí, meus amigos, o problema vai ser feito. O
problema vai tomar conta das ruas e o bicho vai pegar. Presta atenção nessa história aqui. Nós temos 15 dias de prazo para desmanchar o nosso negócio, trocar todos os animais que a gente trabalha, todos os cavalos de cliente que estão aqui conosco, de lugar, trocar a nossa vida em 15 dias. Eu tenho um filho de 4 meses, um filho de 6 anos e um filho de 10 anos, que ontem saíram daqui, tá? Hoje estão na cidade com minha mãe, os pequenos saíram daqui juntando suas roupinhas, perguntando: mãe, tem um monte de carro bom aqui nesse assentamento. É justo a gente sair de casa, mãe? Por que a gente tem que sair de onde a gente vive? Da onde a gente criou? Onde tu e o pai trabalham todos os dias. Eles não têm outra forma de trabalhar, não sei sair da nossa casa? Por que isso, mãe? Vocês acham justo uma mãe viver ouvindo isso? Você escutando isso, você deve imaginar o que aconteceu. Olha o que foi postado aqui, ó. Ontem a produtora rural Liana Salles recebeu uma notificação que terá que sair da sua propriedade e entregar 23 anos de trabalho para a reforma agrária. Isso mesmo, para o MST. Por que que os invasores têm mais direito que ela? Cara, como é que ela explica para um filho? Como é que o brasileiro de bem explica para um filho que está crescendo, para um adolescente, que pessoas que invadem a sua terra têm mais direito que você, que trabalha o ano inteiro para pagar as contas, os impostos e os arroubos, né, que os políticos fazem aqui no nosso país? Como? Eu te pergunto. Como? Enquanto isso, falas do ministro Flávio Dino, depois eu vou colocar falas do Lula, para você se inteirar do que está acontecendo. Hoje, numa entrevista, o Flávio Dino diz que pessoas que cometem furtos ou crimes no trânsito não precisam ser presos. Cara, assista isso. Presta atenção. Mais uma vez, uma fala descabida por parte de quem deveria dar o exemplo. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Cara, crimes contra o patrimônio, furto, invadir a sua casa, ele quer seu patrimônio, roubo, tudo isso envolve o patrimônio. Então, quer dizer que devemos humanizar a questão do assaltante? Devemos humanizar a bandidagem, enquanto a população de bem, ó, se lasca pagando imposto? É isso que o brasileiro quer? Manda isso aqui para aquele amigo seu que fez o L. Manda. Olha o que o Lula disse. Eu não vou nem colocar isso aqui, que ele fala do crime organizado, fala... Olha, presta atenção que ele falou nisso. Precisamos humanizar o combate ao pequeno crime. Ou seja, tem que ser humanizado esse combate ao pequeno crime. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época de eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe? Com uma grade, como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe? Para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar a prisão perpétua. Sabe? Eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe? Coloca nos pódios e fala vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro da experiência dele agora, sabe? E um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado? Cara, eu não consigo entender. Humanizar o combate ao pequeno crime. Se isso aí vira prática, bom, né? Já virou. Depois que o Lula entrou, roubos, furtos de menor valor financeiro, valor econômico, aumentaram ao extremo. Mas como é que vai humanizar o pequeno crime? Isso aí vai virar coisas... Vai virar algo comum e vai ficar insustentável viver num país onde a gente vive. Enquanto isso,
Existe um projeto de lei que prevê cadeia para quem constranger a autoridade pública. Está em trâmite agora, tá? O projeto de lei 3734 de 23, que inclui no Código Penal o crime de causar constrangimento à autoridade pública, por exemplo, por ofensas à sua honra. A intenção é pegar todas as pessoas nas redes sociais que xingam o governo ou ministros. A proposta que foi apresentada, né, na Câmara dos Deputados prevê pena de até 12 anos de cadeia por você criticar alguém nas redes sociais, de preferência pessoas que tenham algum cargo público, autoridade pública. Enquanto isso, humanizar roubo, furto, humanizar essa vagabundagem que faz o que quer com o nosso país, mandar proprietários de terra, como essa senhora aqui, ir embora da tua terra para humanizar esse tipo de coisa. Eu não sei até quando o brasileiro vai aguentar. Perseguição continua. Olha aqui. Luciano Hang, condenado a pagar 85 milhões de reais pela eleição lá de 2018. E a Justiça, o Ministério Público do Trabalho, pediu isso porque ele coagiu, supostamente, os seus empregados, seus funcionários a votar no Bolsonaro. Eu, sinceramente, não sei onde tudo isso aqui vai parar. Quando falávamos que o Brasil viraria uma Venezuela, não é só na questão financeira, não é só na questão econômica do país. O Brasil está passando por um momento gravíssimo. E o pior é que eu principalmente, não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Se você consegue, comenta pra mim aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar esses absurdos pra todo mundo. Porque, sinceramente, eu perdi as esperanças. Nós nos vemos no próximo vídeo e desculpa aí o desabafo. Senador, como que a oposição vai se organizar para, na avaliação de vocês, defender os seus partidários que estão sendo atacados, na avaliação de vocês, pela Polícia Federal? Porque até agora o que a gente tem visto é muita reclamação, muita manifestação, mas pouca organização específica. O que vocês pretendem fazer de concreto? Bom, Raquel, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela CNN. Nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente preocupante. Porque na hora que você me faz essa pergunta, eu só posso lhe responder que o que nós vamos fazer é erguer como manto de proteção a Constituição, que infelizmente vem sendo, e a palavra da ordem, relativizada em função do espectro ideológico de quem eventualmente vem sendo investigado. A gente tem reiterado, eu vou repetir aqui, né, que ninguém está acima da lei. Todos podem e devem ser investigados caso haja algum indício de ilícito, qualquer que seja ele. A nossa preocupação é que a Constituição vem sendo colocada de lado em função de um embate político partidário, que parece que não terminou, né? O presidente Lula, sempre que fala, e excepcionalmente não fala do presidente Bolsonaro, então ele não virou a página. Nós estamos vendo aí uma sinergia muito forte entre o ministro Alexandre de Moraes e o governo federal. E eu posso inclusive dizer de que forma isso está acontecendo, né? Logo após o 8 de janeiro, o Alexandre, segundo declarações dele mesmo, conversou com o presidente da República e orientou as tratativas que iriam ser efetuadas pelo governo federal, pela AGU, pelo próprio ministro da Justiça, enfim, orientou a forma como o governo iria se comportar, e ele foi escolhido, foi designado presidente desse inquérito, condutor desse inquérito, pela ministra-presidente Rosa Weber, sem sorteio. Tá? Isso é o que está dito pela imprensa e não foi contraditado, na contramão, né, do que designa a própria legislação, que diz que tem que haver uma impessoalidade, não se pode escolher um magistrado, né? O princípio da impessoalidade determina que isso tem que ser feito de uma forma impessoal. Senador, mas Nós estamos assistindo, Raquel, um momento em que claramente um grupo político do Brasil, que representa seguramente metade do Brasil, pelo menos, eu acredito que até mais, está sendo colocado de uma forma desumanizada. Veja a questão do Jordi,
O Carlos Jordi, que é líder da oposição na Câmara. Me perdoe interromper o senhor, mas a própria Constituição, ela garante instrumentos para a minoria. O senhor está dizendo que o senhor está de mãos atadas? O senhor não tem maneiras de trabalhar via o regime democrático? Eu estou contextualizando, porque a sua pergunta não é uma pergunta simples. Você está me fazendo uma pergunta que eu não posso dizer a você sim ou não. Eu não posso dizer a você apenas que nós vamos fazer um processo de obstrução. Eu preciso dizer e aproveitar esse espaço, o que está acontecendo no país. É importante que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o outro lado, porque há uma massificação de uma narrativa que é imposta de cima para baixo, como se metade da população brasileira fosse composta de nazistas, né, de fascistas, de pessoas que estão contra a Constituição e a democracia. É isso que eu quero falar, né? E estava dando os exemplos aqui, né? O ministro Alexandre de Moraes falou publicamente em entrevistas e tem dito nas suas sentenças, ele fala o seguinte, né, que a política, né, do apaziguamento, a política de se fazer a reconciliação é uma política ignóbil, vil, né, e que por isso não haverá arrefecimento. Ora, ele faz um répito político quando ele deve julgar o processo e ele vai a público dizer que a trama de 8 de janeiro, um dos objetivos era matá-lo, assassiná-lo, né, e pendurá-lo em praça pública. Como é que há isenção, equilíbrio, né, de um juiz que é vítima dessa trama, né, ou seja, que antecedeu a trama, não foi durante o processo, para tomar decisões? E a gente está vendo esse desequilíbrio configurado na perseguição que é feita contra parlamentares da oposição. Nós assistimos, por exemplo, o advogado Cacai fazer uma live agora recentemente, dizer que tem 18 parlamentares que vão sofrer alguma retaliação por parte do Supremo Tribunal Federal. E ele fala isso como se tivesse acesso aos autos dos processos que são sigilosos, que não são dados a conhecer àqueles que estão sendo investigados e aos seus advogados, na sua integralidade. O Carlos Jordi era simplesmente, e é simplesmente, o líder da oposição na Câmara dos Deputados Federais. Então, além de se ter uma prova circunstancial extremamente frágil, um diálogo onde alguém trata o Carlos Jordi como líder, há um simbolismo de se permitir essa violência persecutória, que qualquer um está sujeito, mas não sem provas fáticas, né, contra o líder da oposição na Câmara. Na semana seguinte, o Ramage. E aí nós vamos discutir, por exemplo, Raquel, qual é a legitimidade do ministro Alexandre de Moraes julgar atos cometidos, se tiverem sido cometidos, pelo Ramage quando ele era diretor da ABIN. Qual é a prerrogativa de foro? Porque desde 2018, o próprio Supremo Tribunal Federal determinou, através de um acórdão, através de um voto colegiado, que o fórum, a prerrogativa do fórum só é devida no exercício do mandato. E nós estamos trazendo novamente para o Supremo Tribunal Federal uma ação que, pela sua legitimidade, pertence ao primeiro grau. Não estou nem entrando no mérito se há problema ou não há. Eu estou colocando a forma como está sendo relativizada a Constituição. Essa questão do Carlos Bolsonaro. Essa semana agora nós vimos que o presidente Lula abriu mão de continuar sua live pelo fracasso da sua audiência. O presidente Bolsonaro faz uma live, tem 5 milhões de telespectadores até agora, e no dia seguinte, de manhã, há uma busca e pressão na casa do presidente Bolsonaro. Não foi na casa de Carlos Bolsonaro, senador, não foi no escritório só de Carlos Bolsonaro, foi na casa do presidente da República. Senador, para que isso? Para constranger a pessoa? Então isso tem nos causado muita indignação. Nós vamos falar amanhã com o presidente Rodrigo Pacheco. Nós achamos que a democracia... Eu ouvi todo o contexto, mas agora eu quero que o senhor responda concretamente a minha pergunta. A democracia precisa necessariamente ouvir todo mundo e permitir que a democracia seja exercitada. Quem pensa diferente do governo necessariamente não pode ser tratado como um adversário a ser exterminado da face da terra. Isso é ruim para a democracia. E a nossa conversa amanhã com o presidente do Congresso vai balizar a nossa atuação. Nós vamos conversar com o presidente do Senado da República, que é presidente do Congresso Nacional, colocar nossas preocupações e de que forma nós achamos que o parlamento precisa se comportar. Vamos ouvi-lo. A partir da conversa com o presidente do Congresso é que nós vamos nos posicionar, Raquel. Eu não vou aqui antecipar o que nós iremos fazer, tá? Porque vai depender da forma como o presidente do Congresso vai nos receber e quais são as alternativas de resolução desse problema, que o que nós queremos é que a Constituição e o seu artigo 53 sejam respeitados. Não se pode exercitar o mandato parlamentar
se você não tiver a sua inviolabilidade garantida pela Constituição. Nós não podemos ficar aqui inquietos para sermos acordados pela polícia, não porque houve uma corrupção, não porque houve um desvio de recurso público, mas porque você tem uma opinião diferente de quem comanda o país. Então quer dizer que o relatório que associa Xandão ao PCC está sob sigilo? Mas será por quê? Alexandre de Moraes decidiu manter em sigilo um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que tentava vincular juízes do STF, incluindo ele próprio, ao primeiro comando da capital. O documento intitulado Prévia Nini foi mencionado no despacho do ministro que autorizou uma operação da Polícia Federal contra o deputado e delegado Ramagem, do PL, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro na última quinta-feira. Segundo Moraes, as investigações que duraram de 2019 a 2021 envolveram 5 funcionários da ABIN. O ministro apontou a atuação deles como uma evidência da instrumentalização da ABIN. O ministro Gilmar Mendes também foi citado no controverso documento, conforme indicado na investigação da PF. A decisão de Alexandre de Moraes, que faz referência à suposta ligação com o PCC, autorizou a ação policial contra Ramagem. Durante a gestão de Bolsonaro, a PF identificou um esquema clandestino de espionagem na ABIN, com a participação de Ramagem. Bom, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão autorizados por Moraes, distribuídos entre Brasília, Juiz de Fora, São João del Rei, Rio de Janeiro, tanto no gabinete quanto no imóvel funcional de Ramagem, foram alvo de buscas realizadas pelos agentes da PF. Essas são as últimas informações, já vai deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e até um próximo vídeo. A gente está numa situação que o Alexandre de Moraes está completamente desmoralizado no mundo jurídico. E até mesmo, ouso dizer, por seus pares do Supremo Tribunal Federal. Ah, Rony, tu está tentando criar uma esperança? Não. Ele está desmoralizado. Por quê? Porque quando você tem uma ação baseada num print, e o print é de uma conversa de quando Ramagem já era deputado federal e assessora do Carlos Bolsonaro não tinha ligação nenhuma com a tal da BIM, ou seja, ninguém mais estava na BIM fazia mais de 6 meses, quando você tem uma situação onde a mídia inteira diz que ele fugiu de barco e tinha um computador e depois obriga a mídia a desmentir, a opinião popular cada vez mais ela vai mostrando que de fato, peraí, tudo aquilo que acusaram o Bolsonaro, de fato, tá tudo caindo por terra. Uma coisa que eu achei muito interessante é quando o Lula dizia que nós vamos abrir todos os sigilos do Bolsonaro. E foi, abrir os sigilos e não encontraram absolutamente nada. Ou seja, eles já estão mais de 1 ano no poder, aparelhando todas as instituições e até o momento eles não conseguiram encontrar absolutamente nada capaz de botar o Bolsonaro na cadeia. Aí vai vir alguém e vai dizer, Rony, mas eles botam na cadeia por qualquer motivo. Eles não vão botar o Bolsonaro na cadeia por qualquer motivo porque eles não têm opinião pública do lado deles. Eles não querem transformar o Bolsonaro num mártir. Então eles precisam criar essas narrativas de fugiu de barco, computador da BIM, estava espionando as pessoas. Enquanto isso, o preço do arroz lá em cima, o Brasil se tornou o país mais endividado da América do Sul. Enquanto isso, as coisas não estão andando nada bem no governo. O Lula está se virando em 300 para ver da questão da economia, que mal ele vai ter o controle, afinal de contas, vai tudo para emendas parlamentares e fundo eleitoral. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Ou vocês acham que o Lula não está nem um pouquinho preocupado, sabendo que o Biden, que eles trocaram cartinhas essa semana, já era, vai perder e o Trump vai voltar? Ou vocês não lembram também que o Biden mandou uma carta dizendo reconheço as eleições imediatamente depois do momento em que saíram os resultados? O Biden fez isso. Então, nós temos aqui uma situação nada favorável para o governo, onde eles têm que tentar sobreviver de narrativas. Agora, a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, um dia depois da live, sabendo que todos os bolsonaros estariam lá, daria uma narrativa perfeita, se eles tivessem encontrado alguma coisa. Aí quando você vai ver no tweet da esquerda, porque eles podem postar fake news o quanto eles querem, afinal de contas, eles são blindados e protegidos. Aí não, é porque eles foram dar de barco para jogar os celulares, não sei o quê. Aí você vai ver na live anterior o próprio Bolsonaro dizendo, amanhã eu vou pescar. O Bolsonaro avisou que ia pescar. Chega a ser ridículo, chega a ser infantil, amador a atitude da Polícia Federal. Agora, mais amador do que a Polícia Federal, com certeza Alexandre de Moraes. Esse é amador, porque ele está querendo se sair como um grande herói da pátria e no final de contas está cada vez caindo mais em descrédito. Todos os inquéritos que o Alexandre de Moraes hoje está dirigindo, todos eles possuem ilegalidades constitucionais e eu não tenho medo de dizer isso, porque afinal de contas está ali na Constituição, e que ele não poderia julgar e ser vítima, que ele não poderia não dar o duplo grau de jurisdição para os condenados do Rio de Janeiro, condenados a 17 anos. Pois bem, cada vez mais está criando no Brasil um sentimento de que a justiça não está sendo feita, o Brasil está afundando.
E vejam bem, o petista continua comemorando, compartilhando fake news, mas e aquelas pessoas que são quem decide as eleições? Os bolsonaristas cada vez mais fortes do lado do Bolsonaro, tendo certeza que elegeram um presidente honesto, que apoia um cidadão honesto, que luta pelo Brasil. Afinal de contas, depois de todos esses ataques não encontraram nada? Já para o petista, mesmo com 3.000 páginas de prova, e até um recibo com a assinatura do Lula, o nome dos netos dele no sítio de Atibaia, o próprio Lula dentro do triplex, aquilo nada servia de prova para os petistas. Mas contra o Bolsonaro, até uma notícia falsa da Daniela Lima, que faz simplesmente o trabalho sujo que o Pimenta também tenta fazer, fazendo provocações nos perfis oficiais do governo. Toque, toque, toque. Provocações. Isso não pegou bem nem na Globo. Imagina na população, que hoje já tem certeza que o Bolsonaro está sendo perseguido. Eu estou falando também dos isentões. Aqueles que diziam, quer saber, Bolsonaro e Lula é igual, não vou votar no Bolsonaro porque ele é muito grosso. E hoje vem com possibilidade de ter redes sociais caladas, o preço dos alimentos subindo, tudo indo por água abaixo, o Brasil endividado, e simplesmente estão olhando e dizendo, que burrice a gente fez. Quanto mais a Polícia Federal faz isso, quanto mais Alexandre de Moraes faz isso, quanto mais o governo Lula faz isso, mais tenho certeza que o Bolsonaro vai voltar e com muito mais força. Bom, a Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor sobre uma suposta importunação intencional a uma baleia durante um passeio de jet ski em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em 16 e 17 de junho de 2023. O ex-assessor e advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, também será ouvido. Ele participava do passeio. Seu depoimento está marcado para o dia 7 de fevereiro de 2024. No perfil no X, o antigo Twitter, Weingarten também escreveu que avistar animais marinhos no litoral norte de São Paulo nunca gerou notícia ou intimação processual. Falou que bastou o presidente Jair Bolsonaro visitar o litoral para que a perseguição política, jurídica e midiática viesse à tona. Fecha aspas, está aí a publicação de Fábio Weingarten na rede social X. Augusto Nunes, a Polícia Federal está com tempo de sobra, né, para intimar Jair Bolsonaro por importunação intencional. Sim, não é. Baleia aqui no litoral norte. Eu só vi alguma coisa parecida no governo, né? Incomodada com isso e incomodando o presidente Lula. Olha ele! Recomendava ao ministro dele que emagrecesse imediatamente. Então, isso aí é gordofobia ou é importunar animais, né? Confesso que é o seguinte, se o governo quisesse criar quisesse dar motivo para fazer piada com o ministro Flávio Dino, não conseguiria a melhor dessa. O pessoal no chat está aqui em polvorosa com essa notícia da intimação de Jair Bolsonaro e também de Fábio Weingarten em relação à importunação intencional de uma baleia no litoral norte. Aqui o Hélio Etelmar, que inclusive o Silvio comentou, ele disse a mesma coisa, acho que a baleia deveria ser intimada para prestar depoimento. A Aline também sugeriu, tem que pegar o depoimento de outros peixes. O pessoal aqui está se divertindo e também está indignado aí com essa notícia. A Ana está dando gargalhada aqui. Interrogada, a baleia preferiu manter-se em silêncio. Vai ser assim. Forte abraço! O apoio do povo nas ruas e nas redes sociais. Os resultados de um governo que serviu a seu povo. A verdade como farol sempre. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tudo isso incomoda, e muito, quem vive de empilhar mentiras para esconder a verdade. Jair Bolsonaro, presidente, despertou uma nação. E a nossa nação experimentou um presidente honesto, um governo que produziu resultados e que trouxe transformações na vida dos brasileiros. O povo brasileiro não esquece o extraordinário governo que o presidente Bolsonaro fez no Brasil. E há uma certeza no coração de todos os brasileiros de bem. O Brasil Verde e Amarelo. Hoje, 26/1/2024, aí, onde a Força Nacional, IBAMA, FUNAI, vem destruir o sonho de um pai de família. Com 55 anos de vida, não tem como recomeçar mais. Olha o quintal aí, a idade cansada, avançada. Queimou aqui, ó. Paiol ali, ó. Onde tá ali seu Antônio. O paiol ali, como é que foi? É um fogo imenso. Eu não sei que tanta qualidade de fogo que esse povo põe, que destrói tudo. Ó, a destruição do seu Antônio. Aí seu Antônio aí, ó.
vaqueiro, carteira assinada, registrado. Tá aí, galinheiro ali, ó, destruído, tudo no fogo. Um fogo imenso. Ali onde tá aquele jumentinho ali, ó, era o paiol de milho. Tinha mais de 4 carros de milho. Queimou tudo. As galinhas tá aí, as criação. Galinha, cachorro, porco, tudo por aqui, perdido. Carneiro, pé de piqui aí, ó, tá dando fruta. Olha aí. Vou andar aqui mais um pouquinho, ó. Isso aqui é 30 anos de vida, ó. Aqui não é 30 não, 30 dias não. Ó, coisa mais linda do mundo aqui. Jogou tudo no chão. Sem amor, sem piedade, sem compaixão, sem indenização. Direito, só ir pra rua. Queimou tudo. Roupa, colchão, tudo. Não tirou nada. Tá aí a destruição aí, ó. Então os carneiros ali, ó. Mostrar pra vocês os carneiros aqui, ó. Os bichinhos sentindo falta. Aqui tinha um paiol de sal. Bito. Criação de carneiro. Aí, ó. Queimou tudo. Maior destruição do mundo. Isso é um absurdo. Que Brasil é esse? Seu presidente Lula. Que Brasil é esse? No mínimo, indenização justa. No mínimo. 30 anos de serviço. Quando um funcionário vai trabalhar com a gente, se não tiver carteira assinada, casa para morar, é escravizado. Aqui, o pai de família construiu, ele está sendo escravizado. Um absurdo. A nação mais poderosa do mundo, vírgula, Estados Unidos, deixou de ser uma nação, porque tem um tanto de comunista maluco lá que está aceitando roubar agora. Estava almoçando ontem na Califórnia, lá em Sausalito, e lá tem um problema. Se você roubar até $900, não vai pra cadeia. Vocês já viram os vídeos que tá rolando na internet? Aí o cara que trabalha ficou ofendido. Ele nem quer mais proteger o bem, não, porque a lei fala que não vai prender. Ele quer tomar ali, fica revoltado com a injustiça de estar lá trabalhando, passando o mês inteiro para pagar a comissão dele. Chega um cara e rouba, ainda fazendo zoeira, ainda transmitindo na internet. É o estado mais rico dos Estados Unidos, chama Califórnia. O que eles estão fazendo? Eles estão quebrando a grande nação. Com ideologia maluca. Esse povo de todes, esse povo não ouve essa... Vocês querem saber por quê ou não? Então, pasme. Toda vez que uma grande nação dominava um território, colonizava aquele território, ele ia neutralizando o território até apagar a língua materna, até apagar todos os costumes, até apagar tudo. Qual que é a língua que vocês falam mesmo? Português é da onde? Portugal. Muito bem. Vocês gostam de falar português? Tem escolha? Tem, você pode estudar outra língua, falar outra língua, né? Mas você está numa terra que foi colonizada. Significa o quê? Eles falaram, vocês vão falar essa língua e foda-se. É isso. O que eles fizeram? Colonização. O que acontece? Essa colonização, eles chegaram aqui e apagaram a conversa dos índios aqui e falaram, ninguém vai falar essa língua não, vai falar a nossa. Eles fazem isso. O que esse povo de todes, esse bando de vagabundo? Eles querem colonizar a nação com esse negócio de comunismo. Só que eles sabem que a gente não vai falar. Então, para que eles estão usando? Para ver se os idiotas falam. Aí os idiotas esperam que nenhum filho de vocês faça isso. E quem não fala é detectado pelo sistema. Então, eu não quero deixar margem de dúvida para ninguém falar assim, eu estou em dúvida. Não, eu sou 100% contra essa merda. Por que eu estou te contando isso? É o jeito do comunismo de manipular as nações. Mexendo em pronome. Gente, faz o que você quiser do seu corpo, mas respeite. A responsabilidade da desgraça dos estados, lógico que passa pelo governo federal, mas em grande parte, governos estaduais. É a mesma coisa, pessoal. Se você der uma Ferrari para uma pessoa dirigir, uma pessoa qualquer, na primeira, segunda, terceira curva vai capotar. Temos estados fantásticos no Brasil, mas dado o tipo de governo que tem lá, é uma desgraça. Sim, onde a gente anda, nas bases, montando grupos, o pessoal mais pede é, a gente precisa se organizar, precisa de união e de organização. E eu acho que a ação conservadora é uma resposta a essa demanda, a esse pedido que todo patriota, todo brasileiro, todo conservador quer. Então, agradecer demais por vocês estarem colocando a cara.
Às vezes o pessoal critica, às vezes bate, mas esse projeto de vocês, para mim, assim, é um dos projetos mais importantes. Porque a gente já viu que só vencer uma eleição para presidente não é suficiente. A gente precisa de uma base organizada, de espaços ocupados. A esquerda fez isso, levou décadas ocupando todos os espaços. E antes de ocupar esses espaços, eles prepararam as pessoas para ocupar. Então, eles prepararam os candidatos, prepararam lideranças, representantes de base. E nós estamos atrasados nisso. Mas, graças a Deus, agora estamos começando a dar um grande passo. E eu acho que a ação conservadora é uma resposta a tudo isso. Então, para você que deseja ter uma participação ativa nesse resgate do Brasil, eu sugiro a você, conheça um pouco desse projeto que eu montei junto com o Carlos, açãoconservadora.com.br. Você gostou do conteúdo? Quer receber mais vídeos? Ajude o perfil enviando um Pix de qualquer valor.